Fala, criptoinvestidores! Romário Madureira aqui com vocês, iniciando mais um vídeo aqui analisando o Bitcoin. Então vamos lá, vou começar pelo gráfico mensal. O gráfico mensal do Bitcoin ainda se encontra em uma tendência de alta, né? O Bitcoin está se mantendo aqui, segurando a média de 26 períodos, né? Acima aí. Então não inverteu a tendência no mensal, a gente não está em um inverno cripto ainda, né? Visto que o inverno cripto ele só acontece quando o mensal inverter a tendência aí, né? Então, por enquanto, tá tranquilo aí, tá buscando essa base de preço aí, segurou muito bem na média de 26 períodos. E a gente pode agora dar uma olhada no gráfico mensal do Bitcoin aí. O gráfico mensal do Bitcoin foi fazendo, né, segurando as médias aí, não perdeu esse suporte aqui também interessante, né? A base de preço que a gente tem aqui. Então, qualquer coisa acima de 28.805, né, a gente ainda não inverteu a tendência no gráfico semanal. O que pode acontecer aqui? Buscar uma base de preço, sobe o preço aqui e depois a gente vai observar o que? Vai fazer um fundo descendente contra o fundo anterior e aí a gente vai observar a formação desse próximo fundo aqui depois. Se esse fundo ele será o quê? Um fundo ascendente para continuar a tendência, né? Voltar aí e termos possibilidade de romper o topo histórico, ou se esse fundo aqui ele vai ser um fundo descendente. O que que é? Significa vir abaixo do fundo anterior e aí a gente vai buscar o quê? Um fundo descendente e provavelmente teremos o topo também descendente e aí a gente inverte a tendência. Mas por enquanto ainda tem o suporte aqui 28.500. Nada de pânico, tá ok? Então o que que a gente pode observar aqui também? Olhando o gráfico diário agora, né, a gente tem aí que o Bitcoin fez um bom movimento aí, né, acabou caindo aí durante o dia de hoje. No entanto, devido ao SP500 fazer um movimento semelhante, olha só, o Bitcoin também acabou acompanhando e aí o SP500 já fez uma boa recuperação, um bom movimento aqui, fluxo, né, de compra interessante, veio buscar o segundo suporte que havia perdido esse primeiro aqui, mas agora já recuperou e provavelmente vai fechar aí acima do suporte dos US$ 430, o que é muito bom, né? Para dar uma respirada dentro do mundo cripto aí. No entanto, a gente sabe que vai ter reuniões aí amanhã e depois do Banco Central norte-americano. E aí a gente tem que observar quais serão essas notícias aí, né? E aí a gente ficaria um pouco mais cauteloso. Por enquanto o SP500 aqui está interessante. A Nasdaq também, acho que fez o mesmo movimento. Aqui, ó, Nasdaq fazendo o mesmo movimento, acabou caindo, né? E agora recuperando aí. Dow Jones também. E Dow Jones também já está interessante, né? O movimento aí fazendo a força vendedora empurrando o ativo para baixo e a força compradora fazendo um belo movimento aí, indo contra o que a força vendedora esperava, né? Revidando aí. Então o Bitcoin também faz a mesma coisa, né? A gente vê aí dentro da análise técnica um belo padrão né, de martelo aqui, e aí esse martelo, quem sabe, não pode ser uma reversão. No entanto, eu não ficaria muito animado ainda, visto que o Bitcoin está muito distante, né, da média de 12 períodos aqui no gráfico diário. A gente tem aí, falta aí 8,26% para chegar lá, e a gente sabe que aqui será uma região em que os touros começarão a agir, né? Estarão esperando para forçar e tentar invalidar essa força e essa tentativa de reverter, inverter a tendência aí. É claro que primeiro precisa de um pivô de alta e depois buscar essa possibilidade de reverter. Então essa região aqui, né, entre a média de 12 períodos e a de 26 períodos, vai ser uma região aí de uma boa briga entre ursos e touros aí. A força vendedora vai agir, acredito aqui, muito forte, tentando empurrar o preço para baixo. E aí, vamos ver se a força compradora terá dinheiro suficiente para poder segurar esse movimento dos touros e realmente invalidar essa possível empurrada novamente do preço aí e buscar o pivô de alta. Então,
Qual gráfico, Romário, eu teria que analisar agora? Qual seria o gráfico que eu deveria buscar e ficar de olho? Nesse momento, o gráfico mais importante a observar seria o gráfico de 4 horas. Quando a gente observa o gráfico de 4 horas, a tendência é começar a inverter nesse gráfico de 4 horas, fazer um pivô de alta aí, e a tendência é ficar de alta, aí a gente terá maior probabilidade disso acontecer também no gráfico de 1 hora, correto? Por enquanto aqui, o gráfico de 4 horas está sendo estressado aqui, tem um suporte na média de 26 períodos. Eu também observo aqui um possível ombro, cabeça e ombro invertido. Aqui, ó, a gente pode observar essa possível formação aqui, ó. Aqui eu tenho um ombro do lado esquerdo, aqui eu tenho a cabeça do movimento e aqui eu tenho a possibilidade de fazer um ombro do lado direito. A gente sabe que isso é um padrão de inversão, né, dentro de uma tendência de baixa, e a gente pode buscar por esse ombro, cabeça, ombro invertido dentro do gráfico de 4 horas. Caso isso aconteça, né, seria uma oportunidade de trade? Sim. Quem é mais agressivo, investidores mais agressivos, aí, traders mais agressivos, vão buscar por esse ombro, cabeça invertido, fazendo compra onde? Utilizando aqui, ó, utilizando o suporte do lado esquerdo, né, do ombro do lado esquerdo, para entrar e colocar aqui o stop abaixo da cabeça do movimento. Ficaria aqui, ó. Então usaria aqui como um stop. Então entrada aqui, utilizando o ombro esquerdo, né, para entrar e o stop logo abaixo, correto? Aí fica um risco retorno interessante. Olha só, você entra aqui e corre um risco de tomar um stop aí de 3, 4%, mas um retorno, por exemplo, aqui, ó, vindo até aqui de 24%, vou colocar até menos aqui. Vamos olhar aqui quanto que tá lá no diário. Qual seria aqui na casa dos 39.400. Então deixa eu colocar aqui só para a gente ter uma noção, o risco retorno na operação. E agora eu volto aqui no 4 horas. Então, o risco retorno fica perder 4%, né? Tomar um stop aí de 4%, mas uma probabilidade aí de ganhar 15, né? 16% aí na operação. Então fica aí quase 4-1, um risco retorno interessante, perder 4% e a probabilidade de ganhar 16% aí. Então, vamos aguardar, vai? É uma possibilidade de trade aí e vamos ver como que o SP500 vai se comportar aí nesse fechamento. Lembrando que assim que o SP500 fechar, pode-se observar a negociação do futuros do SP500, ok? Então, se você acompanhar também o SP500, só fazendo uma linda barra aqui, né, de compra, né, a força compradora aqui empurrando o preço até as médias de 12 períodos aqui. Então, olha só, o volume também está interessante, porque no passado as outras negociações aí, o volume de 4 horas, né, de compra estava bem abaixo aí do volume de venda. Esse volume aqui de compra está quase que chegando próximo ao nível do de venda. No entanto, eu ficaria um pouco cauteloso porque os ursos estão aguardando justamente esse movimento. Quando a força compradora consegue chegar próximo da EMA de 12 períodos, empurra o preço para baixo. Consegue chegar, empurra o preço para baixo. Vamos ver aí se a força compradora agora vai ter possibilidade e força de segurar o preço aqui e tentar buscar o rompimento da EMA de 12 períodos e depois vir aqui brigar na EMA de 26 períodos. Por enquanto ficaria observando aí. Acredito que vai ter uma correção aqui, um pouco aí, os ursos vão empurrar e isso vai ser refletido aqui no Bitcoin. Olha só, onde que a gente tem aqui, a gente está na EMA de 26 períodos, utilizando o gráfico de 4 horas, e isso essa correção no SP500 vai propiciar a possibilidade de entrada nesse trade que eu falei aqui, buscando o possível ombro, cabeça e ombro invertido, beleza? Então, se você gostou dessa análise, se você gosta dos vídeos do canal, né, eu peço que vocês se inscrevam, né, ativem o sino de notificação, curtam esse vídeo para que eu possa fazer mais vídeos, para que eu traga mais conteúdos de qualidade, para que eu traga mais análise e aí a gente faça com que o canal comece a crescer e chegue a mais pessoas. Então, a sua curtida,
a sua inscrição no canal é muito importante para mim, para que o ativo, ó, acabei, para que o canal venha a crescer aí, tá bom? Então vamos observar aí os próximos movimentos do Bitcoin e até a próxima. Fique com Deus e muito obrigado aí. Forte abraço.